Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul, sempre ao lado do produtor rural. Essa edição começa com os seguintes destaques. Janeiro tem nova queda do IICP. CNA participa de posse da FPA. Notícias. 2023 iniciou com uma queda nos custos de produção do agronegócio. O Índice de Inflação dos Custos de Produção, o IICP de janeiro, registrou uma retração de 3,31%, dando continuidade à sequência de quedas que iniciou em junho de 2022. O custo dos fertilizantes se mantém como principal fator a influenciar no resultado que atinge todas as culturas observadas. Os dados foram divulgados pela Farsul em relatório econômico. O reflexo desse movimento de queda nos fertilizantes, a partir da metade do ano, está no IICP acumulado em 12 meses, que atingiu 12,14% negativo em janeiro. A assessoria econômica da Farsul destaca que os preços dos fertilizantes permanecem em patamar de custo superior ao registrado em período anterior à forte elevação que ocorreu no começo do ano de 2021. Já o Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores Rurais, o IIPR, teve inflação de 0,18% no primeiro mês deste ano, na comparação com dezembro de 2022. As principais altas foram registradas no arroz e no milho. Os preços apresentam a tendência de manter o movimento de alta do ano passado, que em dezembro de 2022 acumulou 10,36%. Em janeiro de 2023, o acumulado em 12 meses atingiu 3,90%. Diretores da CNA participaram da cerimônia de posse da nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária, realizada em 7 de março em Brasília. A frente será presidida pelo deputado federal Pedro Lupion, do PP do Paraná, que irá ocupar o cargo durante o biênio 2023-2024. A FPA é considerada um dos grupos políticos mais atuantes dentro do Congresso Nacional e atualmente é composta por mais de 300 parlamentares. Em sua fala, Pedro Lupion destacou a importância de valorizar o trabalho do produtor rural brasileiro, que contribui para a geração de empregos, produto interno bruto e balança comercial do país. O vice-presidente da CNA, José Mário Schreiner, afirmou que a FPA é a frente mais forte do Congresso Nacional e o braço de defesa dos interesses dos produtores rurais brasileiros. Para o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, a Frente Parlamentar da Agropecuária é a base da relação do setor com o poder legislativo. O objetivo da Frente Parlamentar é estimular a ampliação de políticas públicas para o desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro. Dentre as prioridades estão a modernização da legislação trabalhista, fundiária e tributária, além de temas que garantam a segurança jurídica necessária à competitividade do setor. No dia 7 de março, aconteceu a assinatura de acordos de cooperação para promover a maior participação do setor agropecuário no mercado de capitais. Os acordos foram firmados entre o Instituto Pensar Agro, o IPA, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o IBDA. A proposta é difundir informação e mostrar ao produtor mais alternativas de financiamentos da produção,
como o Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, o FIAGRO, a partir de mais fontes de crédito privado, além de reduzir a dependência do crédito oficial. Para o presidente do IPA, Nilson Leitão, é necessário que cada entidade que compõe o Instituto entenda a importância desta parceria e que também leve individualmente as informações necessárias ao seu setor, para que o produtor entenda as fontes que ele terá no mercado de capitais em busca de novos financiamentos privados. Leitão informou que haverá inicialmente 6 encontros regionais para explicar a importância do mercado de capitais aos produtores. O presidente da CVM, João Pedro Nascimento, disse que neste ano haverá modernizações nos modelos de FIAGRO e a criação de outros instrumentos. Ele explicou que hoje o setor ocupa apenas 5% do mercado de capitais, mas com esta iniciativa há um grande potencial para o crescimento. Momento Senar. Nos anos 90, surgiu uma nova forma de produzir mais alimentos em menos espaço de campo. Foi a agricultura de precisão, que utiliza tecnologia, gestão, planejamento e mais produtividade, aliado a comprometimento com o meio ambiente. O Senar Rio Grande do Sul oferece um programa de treinamentos que ensina todas as práticas relacionadas ao assunto e sem custos ao produtor. Inscreva-se hoje mesmo no Sindicato Rural de seu município. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. Olha, é uma satisfação muito grande nós estarmos aí modestamente apresentando aos amigos e às amigas o programa TVC Rural. E para tal nós estávamos esperando aí o primeiro convidado chegou, sem dúvida nenhuma, o senhor Jones Radke, nosso amigo, e sem dúvida nenhuma, Ciências Contábeis, escritório excepcional ali na Lobo da Costa. Ele vai falar exatamente dados maiores do seu escritório de trabalho. Seu Jones, boa tarde, como vai o senhor? Vai bem? Boa tarde, Leandro. Muito bem, graças a Deus. Perfeito, que bom, que cada vez esteja melhor, tá? Seu Jones, eu sei perfeitamente que o espaço é pequeno, mas eu vou deixar bem à vontade para o senhor falar um pouco, e nós alguma coisa vamos perguntar, com referência a ciências contábeis, o seu escritório, né? Contabilidade. Olha, são lá 33 anos de atividade, né, Ariano? Dispensa maiores comentários, né? Desenvolvendo, sim, sempre dentro da nossa filosofia de trabalho. Enfim, o respeito à ética, a toda uma legislação que envolve o profissionalismo da profissão contábil. E, então, estamos nisso, né? Já aposentado há alguns anos, mas não conseguimos parar, porque tá certo. Eu, sinceramente, não tenho perfil como ficar parado em casa. Para ficar parado em casa. Então, com toda certeza, estamos lá coordenando e tudo, né, já preparando novos substitutos para tempos vindouros, que chega uma hora, com certeza, não dará mais. Não tem dúvida. Mas falta muito tempo ainda, né? Vai longe. Esperamos que sim. Vai longe. Me diga uma coisa, o senhor tem um escritório montado com vários funcionários, trabalhando totalmente, prestando serviço para várias empresas de alto nível em Pelotas, em Rio Grande do Sul, enfim, e também, logicamente, o forte é Santa Vitória do Palmar, né? Também. Nós prestamos em praticamente todos os ramos de atividade, industrial, comercial, agrícola, prestação de serviços, entidades sem fins lucrativos, entidades de caráter filantrópico também. Enfim, cuidamos de todos esses ramos aí onde precisem da assessoria contábil, nós nos propomos a oferecer. O senhor propicia um trabalho muito importante para grandes empresários da área rural, né? Nós estamos sempre com clientes da área rural, pessoas físicas principalmente, né? Onde envolve assim, uma série de cuidados que o profissional tem que tomar, com referência à entrega já do livro Caixa da Atividade Rural de forma digital, para aqueles que atingirem
receita anual de 4.800.000 ou mais, já são obrigados à entrega de mais esta peculiaridade no imposto de renda, né? Perfeito. Antes de vencer a data de entrega do imposto de renda, ele deverá enviar o seu livro caixa da atividade rural em forma digital. E é uma coisa que funciona a mil, né? Perfeitamente, né, Sr. Jones? Não, com certeza. A fiscalização cada vez mais está se valendo de meios de controle, né, para observar o contribuinte, né, lá de dentro da sua própria repartição. Quer dizer, hoje, empresas que estão sujeitas à tributação na forma do lucro real, ou outras que estejam obrigadas a entregar arquivos digitais, é a mesma coisa que você trabalhar, exercer as suas atividades na sua empresa com um fiscal dentro da empresa. É muito rigor, muito rigoroso, né? O sistema tributário, além de uma tributação bastante elevada que nós temos no Brasil, focada principalmente nos meios de consumo e não na renda, veja bem uma coisa, quando ela é focada no meio do consumo, pobre, rico, todo mundo paga o mesmo tributo. Bastou consumir e todo mundo é obrigado a consumir, não adianta, né? Uns mais, então outros está menos, pagando o tributo sobre consumo. Já o tributo sobre a renda, ele é considerado um tributo mais social, porque paga mais, evidentemente, quem ganhou mais. Exatamente. Então, se fala em reforma tributária no Brasil, isso aí, nós que estamos nessa área, isso há mais de 30 anos que se fala em reforma tributária. Agora, reforma tributária não é você pegar 2, 3, 4 tributos, anexar, fundir num só e chamar isso de reforma tributária. Exatamente, é amplo. A reforma restrito, né? Precisaria se proceder em algumas formas que tornasse a tributação do Brasil um pouco menos complexa de se calcular e, claro, o tributo mais ameno. Porque vamos partir de um princípio. A carga tributária, quando ela é razoável, todo mundo paga de bom grado. Isso aí eu estou falando como cidadão e não como profissional. Como profissional, eu entendo que todo o tributo tem que ser arrecadado, porque ele está calcado em cima de uma lei. Então, né? Agora, quando a carga tributária for menor, todo mundo paga de bom grado. Então, nós já tivemos exemplos aí como os Estados Unidos, quando querem melhorar a arrecadação do Tesouro via tributação, o que eles fazem? Baixam o tributo. Aí o pessoal que está atrasado, em vermelho... E não só isso, aqueles que estão atrasados, veja bem uma coisa, aqui no Brasil, como o grosso da tributação é calcado em cima do consumo e não em cima da renda, com o tributo menor, todo mundo consome mais, então vai haver uma compensação de perda, possivelmente, por menor arrecadação de uma alíquota menor, porque vai haver mais consumo. Com isso vai gerar o quê? Mais emprego, mais desenvolvimento, enfim, né? Mais riqueza. Mais renda, exatamente. Né? Então, veja bem, essa história da carga tributária alta não é uma política que garanta maiores resultados, ou que serão resultados excepcionais assim para a arrecadação. Não. Estamos cheios de exemplos que mostram o contrário. Não tem dúvida. Mas, seu Jones, me diga uma coisa, mas está muito bem a sua empresa, né? Agindo, tocando. Graças a Deus não podemos nos queixar, assim. Certo. 30 e poucos anos, né? 33 anos. 33 anos. Não é brincadeira. Contábil. Não. É isso aí. Uma vida profissional inteira. E o rádio, seu Jones?
Parou com rádio? Parei. O senhor trabalhou vários anos também em emissoras de rádio, AM, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida que o rádio ainda é um grande entretenimento. Agora, vamos ser francos numa coisa. O rádio AM, hoje, pela poluição digital que nós temos, a poluição digital que eu me refiro é N aparelhos aí que interferem no rádio AM, desde um carregador de celular interfere no rádio AM. Então a tendência dele não é ficar muito tempo aí no ar, né? A FM tomou conta em termos de rádio aí. E está expandindo, né? Com toda certeza. Está expandindo. Com toda certeza, embora tenha um alcance menos limitado. Mas hoje com as redes sociais também, Ariano, veja bem, né? Com as redes sociais aí, você do próprio celular está sintonizando uma emissora de rádio de qualquer lugar do mundo. É verdade. Né? Então, isso encurtou distâncias. Então, claro que nesse meio aí das comunicações nós sabemos que quando um lado sobe vertiginosamente, o outro cai. A tendência é estagnar. Exato, ou cair. Não. Sem dúvida. Possa estagnar ou cair. Ou cair. Também. Mas, seu Jones, me diga uma coisa, tem ido a Santa Vitória? O senhor tem vários clientes lá, mas vezes, não tem tempo, né? Algumas vezes vamos lá, claro, passar lá pela nossa clientela, verificar se existe algum problema pendente, vamos tentar resolver, enfim. Sojicultores, sorizicultores. Sim, prestadores de serviço também, tem lá, empresa, né? Tá certo. E os clubes de serviço? O senhor, logicamente, batalha e prestigia muito, e a gente sabe perfeitamente que é um trabalho maravilhoso, né? Nosso Rotary Suleste, houve uma comemoração na semana passada, terça-feira da semana passada, dos 100 anos, 118 anos do Rotary Internacional e 100 anos do Rotary no Brasil, que está se comemorando esse ano. Então, houve na Casa da Amizade um jantar festivo conjunto de todos os clubes, estava bem concorrido, foi uma festa muito bonita, com toda certeza. E em promoção do nosso Rotary para o dia 6 de maio, vamos ter o famoso guisado no espeto, na Casa da Amizade. Esse aí é consagrado, né? É consagrado, uma vez por ano. Né? É o bacalhau e o guisado no espeto. Fazemos um evento a cada 6 meses. No Parque da Casa da Amizade. Casa da Amizade na Associação Rural de Pelotas. Perfeito. É famoso, digamos assim, esse evento, né? Já ocorrem há mais de 20 anos, cada um dos dois eventos, então já tem uma certa tradição, né, nesta época do ano, no mês de maio, normalmente é o guisado, e lá no mês de setembro, final de setembro, início de outubro, o bacalhau. Já pensou em que espetáculo? Hein? E deve, logicamente, comparecer um grande grupo, né? Olha, gente, né? Normalmente, Ariano, nós conseguimos sempre colocar 200, 220 convidados lá, né? Do Rotary. Pessoal do Rotary, pessoal que não é do Rotary, mas que gosta bastante do evento, então pessoas que vão assiduamente. São convidados. São convidados. Perfeito. Não, isso aí é muito, muito legal, né? Não, com certeza. Uma forma do Rotary obter alguns recursos para nós aplicarmos aí o Rotary sempre se destacando e auxiliando hospitais. Aqui e ali, né? Sim. Isso é muito importante. Com certeza. Mas é isso aí, seu Jones. O microfone está à sua disposição para algo mais que o senhor queira acrescentar. Fique bem à vontade, seu Jones. Muito obrigado. Bom, aí... É cedo ainda. Finalmente a Receita Federal liberou hoje o programa para
se fazer o imposto de renda pessoa física. Hoje, 9 horas da manhã, no site da Receita Federal já está à disposição. Vamos pegar a entregar só a partir do dia 15 agora de março. Prolongar o período até 31 de maio, essa vez. Mas nosso conselho, quem estiver com a documentação reunida, que nos procure a tempo, para que possamos fazer com calma, evitando atropelos de última hora, né, Ariano? Quais documentos que precisa, Sr. Jônio? Ora, o comprovante de rendimentos que você usufruiu no ano de 2022, se teve algum tipo de aplicação financeira, o extrato bancário com o rendimento desse tipo de aplicação, pode ser rendimento de renda fixa, por exemplo, cadernete de poupança, enfim, o banco fornece o comprovante para fins de imposto de renda. O imposto de renda do ano anterior se declarou, se não estava obrigado, não, é claro que é dispensável. Se não declarou no ano anterior, também uma relação dos bens que tenha que declarar. Isso inclui veículo, joia de alto valor, depósito bancário em conta corrente, moeda em espécie estrangeira ou até em espécie em moeda nacional, imóveis, que precise declarar, que seja proprietário, enfim, É uma série de... não, com toda certeza. É uma série de exigências, mas eu acho que está certo. Acho que está certo. É isso aí, Faz a declaração e, logicamente, o fisco sabe perfeitamente o que o senhor tem. Não, efetivamente, não tem dúvida, eu acho que é correto. Correto, com toda certeza. É isso aí. Com toda certeza. Seu Jones, eu quero lhe desejar muito sucesso, grandes realizações. E nós temos aqui uma lembrancinha do programa de número 895. Vai para o senhor e um grande abraço, sucesso e muito obrigado. Obrigado, Ariano. Realmente... Revista do Grupo Cultivar. A tradição dessa revista do Grupo Cultivar. A qualidade é muito boa também. Efetivamente, a qualidade com toda certeza. A matéria, além do conteúdo, ela é muito boa. Perfeito. Então aí estão as revistas Cultivar, Nosso perfeito. Amigo Newton Petter. Newton Petter, Dr. Newton Petter. Realmente um grande trabalho por parte dele. Exatamente. Um grande abraço do Charles Ricardo Ecker, que vai um abraço para eles lá. Com toda certeza. Seu Jones, muito obrigado. O Ariano, foi uma satisfação sempre pequeno, muito grande estarmos aqui. Muito obrigado. Um grande abraço. Tá bom. Dona Carmen também. Muito obrigado. Muito bem. Graças a Deus, todos bem. Respeitoso abraço para ela. Muito obrigado. Luiz Henrique também, um abraço grande, Sucesso para o senhor. Meu amigo Yuri, que logicamente fez um trabalho maravilhoso, acho que já saiu, mas de qualquer forma, se ele estiver aí, vai um abraço para ele. Muito obrigado até o presente momento. E o nosso amigo Birinha prossegue a partir de agora e vamos aos apoiadores culturais. Caíres com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000.
Chopp Artesanal 35 na BR-116 em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves, 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. É isso aí, um grande prazer aí a gente conversar exatamente a partir de agora com um especialista na área rural, engenheiro agrônomo, o nosso amigo Rodrigo. Rodrigo que está chegando aí, né? Logicamente, Rodrigo Prestes vai falar exatamente com referência o desnível das culturas que aconteceram esse ano, né? Rodrigo, como vai? Tudo bem? Prazer, satisfação grande, tá? Mas, boa tarde e esteja bem à vontade aí, tá? Boa tarde, sempre um prazer participar do seu programa. Obrigado. Rodrigo, eu sei perfeitamente que vocês tiveram muito trabalho, vocês da Emater e outros órgãos do gênero, digamos assim, muito trabalho devido à estiagem. E com isso aí tiveram muito serviço e conferir resultados e tal. E eu gostaria que o amigo, se tiver possibilidade, fique à vontade para comentar isso aí, né? Perfeito, senhor Ana. Na realidade é um trabalho que até a gente comenta que é um trabalho que a gente não gostaria de ter sido feito, né? Que realmente é contabilizar perdas, é fazer um retrato das culturas que foram afetadas por essa estiagem que a gente vem sofrendo na região, não só em Pelotas. A gente nota que o estado todo apresenta um quadro bastante crítico, né, com relação aos prejuízos da estiagem. E, na realidade, nós começamos até o levantamento tentando relacionar por que a situação esse ano estava tão diferente, tão prejudicial às culturas. E quando a gente fala culturas, também a questão de abastecimento de água também para o consumo humano, para os animais também. E nós chegamos a um levantamento aqui, participou ativamente a Embrapa, a Universidade Federal de Pelotas, de fazer um retrato principalmente da questão climática em primeiro ponto, né? E nós chegamos, por exemplo, a verificar que realmente desde agosto até em janeiro, que foi feito o laudo para a situação de emergência, nós tivemos um déficit de 200 milímetros de chuva. Então, realmente, assim, é uma quantidade bastante significativa e que realmente traz reflexo, realmente, principalmente para a questão do abastecimento, porque a gente nota que os reservatórios, por exemplo, aqueles produtores que têm irrigação, que teoricamente estariam com uma tecnologia que amenizaria essa questão da estiagem, muitos produtores com reservatórios baixos, vazios, e também com essa dificuldade também de muitos produtores, do pessoal que mora na zona rural, de ter acesso à água potável, né? Então, realmente, nós tivemos assim uma quantidade significativa de chuva abaixo da média histórica, e não foi uma chuva que só... Essa queda não foi só nos meses de verão, ela veio desde o inverno com essa situação, que veio agravar... Reduzindo e caindo, por exemplo, pouco, né? Com certeza. E aí foi prejudicial, porque quando precisou água não tinha, estava terminando, né? E aí as nossas principais culturas que a gente considera em Pelotas, por exemplo, se a gente analisar a soja, o milho, foram duas culturas que realmente foram bastante afetadas. A gente, claro, sempre fala da questão do milho, né? Porque o milho é uma cultura muito sensível, né? E realmente
chegou naquele momento que o milho precisa de água, com a maior demanda hídrica, que é aquele momento que ele está no estágio reprodutivo, emitindo o pendão que o produtor comenta, e nesse período a gente não teve uma chuva significativa. Então isso culminou com um prejuízo já consolidado, até geralmente o pessoal pergunta com relação se essa chuva ameniza um pouco a situação, mas algumas culturas ajudam e outras o prejuízo já está consolidado. Exatamente. Como a gente considera, por exemplo, no milho, hoje nós consideramos mais de 60% nas lavouras de Pelotas com perdas na cultura do milho, né? E quando a gente considera, né, seu Ariano, uma área de quase 10 mil hectares, esse prejuízo financeiro é bastante significativo. É muito grande, né? Fica. E a gente faz essa mesma relação com a cultura da soja, né, que realmente é uma cultura que cresceu muito nos últimos anos, não só em Pelotas, mas na região como um todo. Então, em Pelotas, nós temos mais de 27 mil hectares de soja. E também, realmente, a gente notou um prejuízo bastante significativo naquelas cultivares mais precoces, que também, semelhante ao caso do milho, quando a cultura estava demandando umidade no solo, quando estava demandando chuva, essa chuva não veio. Perfeito. Então, realmente, a gente nota que o pessoal já está começando, os produtores já estão começando a colher as primeiras lavouras, e realmente as produtividades que a gente tem notado nessas cultivares mais precoces estão bem aquém do que imaginava no primeiro momento, né? É complicado. E também a gente tem que entender que a soja também é muito sensível, né? Nós temos algumas... Não resiste muito, né, à seca. E nós temos algumas estimativas que, por exemplo, naquele momento de maior demanda hídrica, realmente a soja precisa de 7, 8 milímetros de água, né? Então é uma quantidade bastante significativa. E quando chegou nesse momento a cultura da soja, principalmente essas cultivares mais precoces, não havendo essa umidade no solo, a gente nota que muitas lavouras, por exemplo, estão com bastante abortamento de flores, né? Então pouca vagem por planta de soja, e também os grãos formados, que normalmente a soja apresenta de 3 até 4 grãos em cada vagem. A gente nota muitas lavouras com 1 ou 2 grãos viáveis, né? Então isso que colabora bastante com a questão do prejuízo que a gente está tendo na cultura da soja. Esse é um dos caminhos que vocês entendem que é mais viável de analisar, né? Vagens, pé de soja pequenos. Sim. E vagens pequenas também, com 2, 3 grãos, mais ou menos, né? E a gente tem observado, a gente tem visitado muitas lavouras de soja, que está nesse momento de pré-colheita, né? Então a gente está iniciando nessa semana algumas lavouras, né? Então realmente a gente tem notado isso, né? Que é essa questão que realmente a gente nota menor número de vagens por planta, né? Então, desde de plantas de soja, o produtor que está nos assistindo conhece, né, a quantidade, e nós temos visitado lavouras com 10, 12 vagens por planta, né? Então realmente isso dá uma queda bastante significativa na questão de produtividade por área, né? Sem hectare, dúvida. Né? Só um pouquinho, vamos lembrando aí os nossos amigos, porque na verdade vocês também devem estar indo a qualquer momento para os grandes eventos das exposições. E nós temos aqui condições especiais para compras exclusivas durante a feira, quer dizer, com referência à Expo Agro, a FUBRA, de 21 a 24 de março. E nós, logicamente, você é nosso convidado especial. Vocês devem ir também, né? Nós temos Expo Agro, a FUBRA, né? Então nós temos acompanhado vários grupos de produtores, né? Então que realmente é um evento, é uma exposição que realmente o produtor tem muita atenção e tem muito que observar e que visitar. Exato. Então realmente assim é um evento que todas as edições nós procuramos, a Emater procura estar sempre presente, que é uma das apoiadoras do evento, né? E aqui em Pelotas realmente nós já estamos organizando para acompanhar vários grupos de produtores que estão com excursões para esses dias, né? Também, Não Me Toque também está funcionando muito bem, né? A gente tem, por exemplo, alguns produtores que nesse ano a gente não pôde participar, mas normalmente a gente procura também estar presente na feira, mas realmente assim, nós conversando com os produtores que participaram, realmente assim o retorno é muito interessante, né? Essa questão que o produtor procura muito, essa questão de novas tecnologias, de conhecer, por exemplo, que é muito visível a questão de como corresponde às cultivares de milho, de soja, qualidade. Então são exposições que eu acho que o produtor tem que estar por dentro e tem que, se puder, participar, porque vale a pena realmente estar por dentro dessas... Ocasiona lucros para ele, né? Com certeza.
Eu te cortei um pouquinho e saímos do trilho, mas fica bem à vontade para falar no que nós havíamos combinado. Fica à vontade, né? Não, e claro que nós, sempre quando a gente conversa sobre essa questão da estiagem, né, então a gente pensa realmente nessa questão do prejuízo, né, dos principais, então realmente nós tentamos transformar isso no mês de janeiro, junto, como bem comentaste, com diversas instituições, então a gente só realmente estava presente também junto, organizando, mas realmente a gente tem que deixar aqui também o agradecimento a todas as instituições que participaram, porque não é fácil, assim, a gente sabe, conversando com os produtores, que realmente a perda é significativa, mas tentar, né, seu Ariano, transformar essas perdas em número, às vezes não é muito fácil. Então, se a gente analisar, por exemplo, algumas culturas que realmente tiveram um prejuízo bastante grande, como as hortaliças em Pelotas, né? Só a título de informação, hoje Pelotas tem, o produtor aqui de Pelotas produz mais de 25 espécies diferentes. Então, tentar transformar essas no alface, couve-flor, cenoura, o que afetou a estiagem em cada uma dessas culturas, muito, né? É difícil, né? Então, e realmente assim a gente nota que todas elas foram afetadas. Isso o consumidor ele pôde observar que realmente quando ele foi comprar no supermercado, nas feiras, essas culturas tiveram um aumento substancial. Exatamente. Então, e até a falta do produto em alguns lugares, né? Se a gente analisar, por exemplo, culturas que realmente assim foram bastante impactadas, por exemplo, as folhosas, principalmente a gente destaca aqui o alface, né? Há pouco tempo atrás a gente costumava observar alface a 1,50 a unidade no supermercado. Hoje está mais de 3 a 5 reais, né? Exatamente. Isso, quando o consumidor pensa que na realidade o produtor está ganhando com isso, mas é complicado, porque esse preço só subiu na questão de oferta de mercado, oferta e demanda. Só subiu porque a oferta diminuiu. Então o produtor realmente não conseguiu produzir, muito em decorrência dessas condições climáticas que bem comentaste, que são o excesso de calor, a falta também de chuva, né? Muitos produtores que nós acompanhamos com irrigação, mas sem água nos açudes para fazer irrigações, né? Então tiveram que racionar, tiveram que fazer menos irrigações nas suas hortaliças, né? Então é um outro grupo de culturas que realmente Pelotas teve um prejuízo bastante significativo, né? E Pelotas produz bastante essas hortaliças, né? E até é uma questão bastante histórica, né, seu Ariano? Assim, a gente tem um cinturão aqui na volta de Pelotas que realmente abastece não só Pelotas, como toda a região, né? A gente tem produtores que levam produtos aos mais diversos municípios do estado, né? Então, realmente, assim, essa questão, assim, deste momento que a gente precisava de chuva, precisava de água nos reservatórios, nos açudes, foi um momento que faltou. Então, a gente teve esse prejuízo consolidado no caso das hortaliças, que são culturas que têm um ciclo mais curto. Então, 20, 30, 40 dias em algumas cultivares a gente já iniciava a colheita e realmente o produtor ficou, às vezes, sem 2 ciclos de produção na sua propriedade. Isso alface mesmo é um fracasso, né? Com falta de chuva, de água, né? O alface, que normalmente é um período que o produtor ele tem uma rentabilidade interessante, porque o ciclo do alface no verão é um ciclo mais curto, 25 dias, 20, 25 dias. Então era o momento do produtor às vezes fazer 2, 3 ciclos. Isso impactou diretamente a questão do custo, né, da propriedade, que já estão elevados, e consequentemente da questão da rentabilidade, do lucro, né? Então isso deixa o produtor muito apreensivo, né? Porque é um momento, por exemplo, principalmente nas folhosas, que o preço é maior, né, no verão, até pela dificuldade de produção dessas folhosas, que realmente o produtor ficou bastante impactado em função dessa estiagem que a gente vem as folhosas realmente é isso aí, mas tem outras também que têm o mesmo problema, sofrem o mesmo problema, né? E na realidade, quando a gente comenta assim das hortaliças, assim, a gente pode observar que a grande maioria delas possui irrigação. Mas nós temos, por exemplo, a cultura da abóbora, que é bastante significativa em Pelotas, no município, né? Então, com áreas maiores, então com menor possibilidade de irrigação, e essas realmente foram bastante afetadas, até a questão da própria melancia também, que é o cultivo que está crescendo no município. Eles foram bastante afetados porque o produtor às vezes não tem condições de irrigar áreas muito grandes, até pela característica de possuir açudes pequenos, com pouca reservação de água. Então, são culturas que são mais complicadas da gente conseguir fazer essa irrigação. Então, né, senhora Ariana, uma coisa que quando a gente fala em estiagem, a gente normalmente pensa na questão dos prejuízos, né? Mas a gente tem trabalhado em possibilitar ao produtor algumas alternativas. Não de daqui a pouco evitar todos os problemas, né?
Mas nós observamos esse ano como a questão da irrigação fez a diferença em algumas propriedades. Não tem dúvida. E me parece que vocês estão com a possibilidade de aceitar pedido de açude para fazerem açudes, né? Eu acho que esse é o caminho. Porque, na realidade, a gente vinha trabalhando há muito tempo com a questão da irrigação e evoluiu muito a irrigação em Pelotas, em diversas culturas, nas frutíferas, culturas que não tinham uma área muito expressiva, que era irrigada. Então, a gente nota que o produtor acabou investindo, acabou adquirindo irrigação. Só que eu acho que chegou o momento da gente pensar no primeiro passo, na questão de ter essa reserva de água, de ter o seu reservatório dentro da propriedade, de fazer açudes, no caso, né? Porque não adianta o produtor ter irrigação e não ter água para irrigar. Exatamente. Então, tem que ter a ciência de saber depositá-la. Isso é o que a gente tem procurado, assim. Então, a gente tem procurado e a gente tem realizado vários projetos e até inscrições. Então, hoje o produtor que tiver interesse de construir um açude, de fazer uma limpeza, de fazer uma reforma no açude, a gente está cadastrando os produtores na Emater, porque todo o programa, todo o recurso que poderá vir, então a gente sempre comenta com o produtor que são recursos que ainda não chegaram com relação a isso, mas a gente sempre fica com esse banco de dados, com projetos prontos para, no momento que liberar, tanto do governo municipal, estadual ou federal, nós estamos já com essa parte pronta de projetos, de levantamento da parte ambiental também, para daqui a pouco conseguir fazer essa que a gente chama que é o principal. Hoje, uma propriedade que tem uma reservação de água boa é uma propriedade diferente. Não tem dúvida. Nós observamos, seu Ariano, a questão, a gente está falando rápido, até em função do tempo, né? É um assunto que a gente teria bastante tempo para conversar, né? Mas a gente analisa, por exemplo, uma safra que agora, bem comentasse essa questão do mês passado, a questão da uva, né? Que eu acompanhei o programa, e realmente nós observamos que aquela propriedade que possuía irrigação foi uma safra excelente, com uvas de excelente qualidade, com teor de açúcar, o teor de Brix, que está muito relacionado à questão do açúcar, do sabor da uva, excelente, mas em contrapartida aquela propriedade da própria uva, da mesma cultivar, do mesmo município que não tinha irrigação, a produtividade caiu bastante grande. Né? Então a gente vê realmente como a irrigação ela muda uma família, ela muda uma propriedade, muda a rentabilidade, então faz assim, a gente procura muito que o produtor fique no campo, mas ele tem que ficar com qualidade de vida. Não tem. E para nós isso, essa questão da segurança, ela passa por a gente ter uma segurança hídrica, uma segurança de conseguir fazer essa irrigação, de conseguir que tenha uma reserva de água suficiente para aquilo que o produtor venha a querer plantar, no caso, né? Não tem dúvida. É interessante que me parece que o ano passado tinham também essa possibilidade de fazerem as inscrições, solicitando e tal, os preparativos para construção de açudes, pequenos açudes e tal. Mas foi muito pouco, né? Nós temos uma demanda em Pelotas que supera 500 açudes, né, Ariano? Então, assim, é uma demanda bastante grande que a gente tem, comento dos açudes, tanto na construção de açudes novos, também a reforma, também a limpeza de açudes já existentes, né? Então, realmente, o que nós fizemos, o que está sendo executado nesse momento, a questão são 12 açudes, né? Então, a gente tem ainda um espaço muito grande para crescer nessa parte de açudagem, né? Então, a gente procura, então a Prefeitura de Pelotas também ela está muito ativa nessa questão de criar ferramentas para auxiliar o produtor nisso, né? De fomentar essa questão dos açudes, né? E eu acho que ela tem que ser um programa, um projeto que participe todos, né? Porque na construção do açude nós temos desde a etapa do projeto, que é bastante importante, porque é uma obra de engenharia que requer esse conhecimento técnico de engenharia para a construção de microaçudes, só que também tem na questão também econômica, de um açude que tenha capacidade para irrigar as culturas, que tenha possibilidade de captação de água, e também com a questão ambiental, que as secretarias aqui de Pelotas, a Qualidade Ambiental e a FEPAM, tem que estar junto no processo também para a gente conseguir avançar nessa área da questão da reservação de água, que é uma coisa importante, a questão de uma sustentabilidade que a gente fala, social, econômica e ambiental. Acho que tem que andar todas juntas. A parte ambiental é que muitas vezes demora mais, né? Nós temos, hoje a legislação ela auxiliou um pouco o produtor, então hoje assim, aquele produtor que tem um açude com tamanho pequeno, ele consegue então uma liberação rápida, né, uma isenção de licenciamento, né? Isso ajudou muito, porque a maior parte dos nossos açudes hoje são microaçudes, que a gente fala, né, com áreas inferiores a 1 hectare. Exato.
Mas a gente tem que evoluir nessa questão de legislação também. Eu acho que é uma discussão que está sendo feita não só aqui no Pelotas, mas em termos estaduais e nacionais também, nessa questão da gente avançar nessa área de reservação, de possibilitar reservar mais água, né? Porque hoje, segundo dados do governo federal, a maior parte da água que cai no nosso solo, ela vai para o oceano, né? Então a gente não consegue captar essa água, né? Então realmente acho que é um trabalho que a gente está, eu digo assim, começando, mas a gente já fala há 10 anos, né, seu Ariano? Acho que a primeira participação que eu tive aqui, já fazem 10 anos, a gente falava em açudagem, irrigação, né? Então é um trabalho que a gente vem, que é um dos focos do nosso escritório municipal da Emater, que é tentar trabalhar e tentar avançar. Acredito que conseguimos avançar bastante significativamente na área da irrigação, só que eu acredito que agora o próximo passo seria a gente avançar na questão da açudagem. Doutor Rodrigo, uma coisa que eu acho importantíssima é saber como faz e onde faz as inscrições para tal. Perfeito. Então, assim, nós estamos assim fazendo no escritório da Emater. Então, pessoalmente, o produtor pode, se quiser, passar na Emater e fazer inscrição. Por telefone também ele pode ligar. O número é 3225-6415, né? É o telefone que o produtor pode fazer a inscrição. E realmente, de posse dessa inscrição, nós estamos organizando visitas, né, juntamente com vários órgãos que têm participado dessa iniciativa, de realmente, primeiramente, ver aquela viabilidade inicial, né, senhor Ariano? Daqui a pouco, qual a finalidade do açude? Para que aquele produtor precisa do açude? Se no local onde ele pensa em construir é possível construir dentro daqueles aspectos econômicos, né, de viabilidade técnica, né, da questão de captação de água, de ser um açude que ele propicie essa questão da irrigação e até dessa viabilidade ambiental para saber se não tem nenhum problema que vai ferir também essa questão da legislação ambiental. Então, né? Pode ser na própria Emater, né? Na própria Emater, a Secretaria de Pelotas de Desenvolvimento Rural também está realizando as inscrições. Secretaria de Desenvolvimento Rural? Sindicato Rural, não? O Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, são órgãos que a gente trabalha muito junto, muito ligados, e o produtor, ele fazendo a inscrição em qualquer desses órgãos, vai chegar, a gente tem uma lista única, também para a gente tentar ter essa lista. Quando chegar algum recurso, algum programa, nós estamos preparados para o mais rápido possível conseguir encaminhar esses projetos. Meu amigo Rodrigo, me diz uma coisa, não teria possibilidade de contar contigo na quinta-feira próxima? Para completar o assunto nosso? Com certeza, a gente está à disposição. Até o chefe do escritório, Arruda, ele mandou um abraço, ele gostaria de estar presente também, mas ele está numa reunião nesse momento com o pessoal do governo do estado, justamente para tratar sobre essa questão da açudagem, né? Então ele mandou um abraço e disse que gosta muito obrigado. À disposição também. Deixou todo o escritório à disposição. Vamos aproveitar em seguida, vamos conversar com ele, porque além de tudo ser um excelente profissional, é um grande amigo da gente. Mas, Rodrigo, escolhe um aí para ti, das revistas do Grupo Cultivar, tá? Então, obrigado. Grandes Culturas e Máquinas também dos nossos amigos do Grupo Cultivar de Publicações Limitadas. Então, eu te agradeço imensamente por hoje. E vamos marcar, não sei se tu pode vir na quinta-feira, a gente entra em contato, porque pode ter, o teu trabalho é meio complicado, é muita responsabilidade, de repente tu tem outro caminho, a gente semana que vem liga para ti, para ver se a gente vem, para complementar esse trabalho, né? Perfeito, Soriano, a gente sempre agradece a oportunidade, a participação, eu acho que é uma oportunidade da gente conversar sobre os diferentes temas. Eu sei que Pelotas é um dos municípios mais diversificados, né? Então o trabalho não se restringe a uma cultura só. A gente comentou da questão das hortaliças, mais de 25 culturas, né? Então em Pelotas, para ter uma ideia, nós trabalhamos com em torno de 42 eixos de trabalhos diferentes, né? E então a gente está à disposição para sempre participar e é sempre uma satisfação estar participando do programa. O senhor é um homem que deu muito apoio exatamente no Morango e outras atividades também. Olha, meus cumprimentos pelo teu trabalho, que segundo informações, é excelente, tá? Perfeito, muito obrigado. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. E, logicamente, desculpa que o espaço foi um pouco restrito, tá? Perfeito. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Birinha, vamos colocar um apoio cultural aí dos nossos amigos, telespectadores e apoiadores culturais, tá certo? Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas.
Automóveis é na Futura Multimarcas a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35 na BR-116 em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. O conhecimento traz o olhar em frente, com um novo horizonte e novas perspectivas de futuro. Inovação com base em conhecimento. Produção sustentável com base na experiência. A maior feira do Brasil, voltada à agricultura familiar, já tem dia para acontecer. Expo Agro Afubra 2023, de 21 a 24 de março, de terça a sexta-feira, no Parque da Expo Agro Afubra, em Rincão del Rei, Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Mais de 400 expositores. Mais de 200 agroindústrias familiares. Lavouras demonstrativas. Venda e exposição de máquinas e equipamentos. Dinâmica de máquinas. Espaço de inovação no agro. Exposição e vendas de animais. Palestras e oficinas. Energias renováveis. Tecnologia e novidades em todas as áreas do parque. Inovação para crescer. Produção sustentável para desenvolver. A Expo Agro Afubra 2023 espera por você. Olha, é uma satisfação enorme a gente ter exatamente conosco aqui para um bate-papo importante. Poucos minutos, vamos ter uns 15 minutos, porque houve probleminha. E a gente tem que fazer o programa e não adianta nada. Para nós é uma satisfação muito grande. Então, nós vamos ter uns 15 minutos aí falando com o vice-prefeito de Pelotas, senhor Idemar Bars. Como vai, senhor? Vai bem, prefeito? Tudo bem. Uma satisfação enorme tê-lo conosco, tá? Muito obrigado pelo convite, como meu amigo Ariano. É uma satisfação muito grande poder participar desse seu programa e falar um pouco da nossa secretaria e do nosso segmento rural. Então, a gente vendo aqui na TVC, sempre é um prazer
muito grande, tá bem? Perfeito, para nós é uma satisfação tê-lo conosco. Imagina. Trazendo, sem dúvida nenhuma, muitas informações, porque o senhor hoje, além de ser o vice-prefeito de Pelotas, o senhor é prefeito em exercício no momento, né? Sim. Mas é importante o trabalho que o senhor faz, e além de tudo, o senhor é o secretário de Desenvolvimento Rural, e a gente fica muito contente para saber como é que estão as atividades, como é que estão as estradas, a atividade da Secretaria de Desenvolvimento Rural, né? A Secretaria de Desenvolvimento Rural, você sabe que tem muitas demandas, é uma secretaria que não é muito fácil de administrar, porque ela tem, na verdade, tem 23 segmentos, 23 braços ou departamentos, não é somente estradas e pontes e tal. Ela tem uma série de coisas para administrar, e temos várias parcerias também, dependendo da situação, dependendo qual é o departamento e tal. E essas parcerias sempre são muito bem-vindas para a troca de experiências a favor do produtor rural. Por exemplo, a Emater, por exemplo, a Embrapa, a Universidade Federal no setor de pesquisas, e assim por diante. E a Secretaria de Desenvolvimento Rural na ação, né? Então, nosso papel é bastante dinâmico, tem bastante coisas, e o trabalho é bem extenso, é enorme. Todos os dias tem um desafio novo. Às vezes, quando menos espera, você tem uma máquina quebrada, aí aquela máquina já sai de rotina, já não funciona, porque aquele trecho fica para trás, depois tem que providenciar, fazer de novo, né? E a gente tem muito mais demandas do que o maquinário para atender tudo na medida como teria que ser e como merece ser tratado o produtor rural. Então, a gente está sempre, como diz aquele ditado, correndo atrás da máquina. E eu sei perfeitamente que o trabalho do senhor é uma verdadeira correria, né? Mas a gente tem... Porque temos muitíssimos quilômetros de estradas, principalmente chão batido na zona rural, né? São 1.280 quilômetros de estradas não pavimentadas, de estradas na nossa zona rural, na colônia. Não é brincadeira, né? Não. Isso para manter em dia, né? E hoje em dia aumentou muito, mudou assim a sistemática do transporte na zona rural. E aí entra um outro problema também, que são as pontes. Muitas pontes são antigas, que naquela época, para aquele momento, eram suficientes. Hoje é muito comum na colônia transitar carretas, bitrens, né? Isso requer uma ponte muito mais reforçada, muito mais forte, uma estrada mais larga, tem que tirar curvas, e é comum também uma colheitadeira que é pesada, é larga, então você tem que ter uma ponte adequada, a estrada adequada. Então, além de manter como já vinha vindo antes, hoje você tem que ampliar, tem que recuperar, requalificar aquele trecho para dar viabilidade e mobilidade a esse tipo de transporte. Mas ao mesmo tempo, a evolução também da nossa colônia. Ele produz mais, tem um maquinário maior, né? E o poder público tem que dar conta do recado, tem que se virar nos 30 para atender todas as demandas, embora que muitas vezes a gente não consegue como deveria ser, mas se não consegue hoje, amanhã, mas depois da manhã a gente vai atender. A gente ajeita daqui, ajeita dali, mas como o trabalho em casa, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Faz aquilo que dá para fazer hoje, amanhã a gente faz o que dá para fazer amanhã, e assim a gente vai indo, vai atendendo as pessoas. A evolução dos tempos obriga as pessoas a fazer mais. Exatamente, mais, né? Exatamente. De certa forma é bom, né? De certa forma é bom isso. E hoje o maquinário, a tecnologia é muito moderna também, né? A tecnologia é muito moderna. Agora há poucos dias se instalou ali na BR-116 a Massey Ferguson, e nos trouxe um novo sistema. Além, a gente já tem isso aqui, mas trouxe também para o campo os drones.
São drones mais específicos, então eles têm um campo de treinamento desse tipo de drones para vistoriar as lavouras. Quer dizer, o camarada técnico lá na lavoura, ele monitora o drone e esse drone está conectado ao computador na empresa. Então, o empreendedor, o produtor, ele na sua empresa, ele está enxergando na tela o que está exatamente acontecendo na lavoura. Ele tem a comunicação com o operador do drone lá no campo. Aí ele pode dizer, olha, puxa mais para cá, puxa mais para lá, baixa mais um pouquinho que eu quero ver um detalhe aqui. Imagina a evolução, a rapidez, quanta coisa ele resolve, ele enxerga num dia, em poucas horas, e isso anos atrás tinha que ir lá, né, fisicamente para verificar. Hoje não. Hoje são 2 pessoas que monitoram isso e enxergam toda a lavoura, toda uma extensão. É impressionante. E é um trabalho belíssimo, né? Belíssimo, é admirável isso. Mas com isso, nossa colônia é muito forte e vem crescendo cada vez mais. Eu sempre digo isso. A nossa colônia tem muita produção em várias áreas. E, além disso, além da produção, nós temos também a administração da Secretaria de Desenvolvimento Rural, o SIM, né, que administra aí 7 abatedouros frigoríficos, né, de bovinos, ovinos e tal. Mais uma está sendo construída agora para suínos, né, e quem faz essa fiscalização, essa vistoria toda, também é o desenvolvimento rural. Né? Nós temos as agroindústrias, no total são 31 que estão em operação agora, mais 3 estão se instalando, né? São 2 inclusive de peixes também, né? As feiras municipais, feiras livres também estão sob os olhares, sob a fiscalização da Secretaria do Desenvolvimento Rural, e as feiras municipais, aquelas que fazem as festas também, por exemplo, o pêssego, Feira do Pêssego, do Morango, eventos maravilhosos. Nós tivemos, por exemplo, o pêssego esse ano, pêssego in natura, 2.505 quilos vendidos, 250 litros de suco e 285 unidades, entre cucas e bolachas, as coisas, a base também recheio com pêssego, né? Morangos, mesma coisa, são morangos, 16.586 quilos in natura de morango, também é uma produção considerável, né? Além de 4.579 derivados, 210 litros de suco de morango, a uva, seus derivados também, 2.514 quilos in natura de uvas, bastante. Além da uva, tem tantos outros produtos que a gente podia mencionar também lá para aquele lado, perto do Arroio do Padre, São Lourenço, que é naquela divisa para lá. O tabaco é muito forte. Exato. O tabaco, o pessoal fala, contra cigarro, tudo bem. Eu também não fumo, tudo bem, mas está sendo plantado lá, está dando renda, é economia e está sendo vai mais para exportação mesmo, né? E a verdade é a seguinte, um pedaço de terra bem pequenininho produz muito mais com tabaco do que qualquer outro produto. É verdade. A soja está entrando muito agora, porque ano passado a soja passou da expectativa do produtor, né? E esse ano foi um pouco castigado por causa da seca. Também. Ela está entrando muito. E temos o turismo rural também, que os olhares também da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Temos 42 empreendimentos catalogados para visitação, lazer, práticas de atividades afins, como parques, campings, pousadas, restaurantes, cachoeiras, trilhas, entre outras coisas que a gente podia citar. E a hospedaria, onde se prende cavalos que são soltos por aí, também tem que. Mas isso tudo é regrado, né? Tem uma lei para isso, né? Então, e vários outros segmentos, né, que nós temos aí, a gestão ambiental.
também o INCRA também da nossa competência ali. Enfim, poderíamos citar vários, são 23 braços que nós temos para administrar nesse segmento, 23 departamentos, não é pouca coisa. Não tem dúvida. Do prefeito, eu vou lhe oferecer, não sei se o senhor quer aproveitar e levar uma revista do Grupo Cultivar de Publicação Limitada, porque tem gente que diz, não, aqui em Pelotas nada produz. Agora, essa revista aqui, por exemplo, é algo sensacional e eu admiro muito o pessoal que produz e aquelas pessoas que trabalham totalmente para fazer as coisas funcionar. E tem gente que procura afundar a coisa, né? Não. A gente tem que sempre ter um olhar positivo sobre as coisas e fazer as coisas positivas. Essa é uma revista que eu conheço já de alguns anos. Não me lembro quantos anos. E essa revista, ela nunca perdeu a qualidade. Ela nasceu com uma qualidade e com um conteúdo muito, muito bom, muito dinâmico. É uma revista muito boa para empreendedores, para agricultura, para técnicos, porque ela aborda vários temas e traz novidades em maquinários também. É muito importante as pessoas lerem essa revista. Eu vou até ajudar a fazer essa propaganda, porque eu leio essa revista, Máquinas Cultivar. Exato. Cultivar é o nome da revista. Você procura, acho que não está à venda assim à vontade, não. Mas quando você encontrar uma revista Cultivar, você vai levar uma revista para adquirir conhecimento. A revista com encadernação maravilhosa e o conteúdo nem se fala. Né? Muito lindo. É muito bom. Mas é isso aí, meu amigo Idemar Braz, prefeito, vice-prefeito de Pelotas, que está no momento como prefeito, e sem dúvida nenhuma, fazendo um trabalho no desenvolvimento rural da melhor qualidade. Eu quero lhe agradecer e desejar muito sucesso e grandes realizações, mas eu quero lhe convidar para o senhor comparecer aqui já mais programado, um horário de entrada, horário de saída, vai ter mais tempo para nós conversar, para o senhor dialogar e apresentar uma série de fatores que o senhor está realizando, tá bom? Também fico muito grato mais uma vez ao senhor pelo convite, senhor Ariano, a todos os seus telespectadores também, a toda a sua equipe técnica, meu sincero muito obrigado e estamos sempre à disposição do amigo. Muito obrigado e eu quero lhe pedir escusas porque o tempo foi curto, sem problemas. O espaço foi pequeno, né? Muito obrigado, um abraço. Eu agradeço imensamente, tá? Vamos aos apoios culturais, Birinha, e em seguidinha teremos mais atrações aqui no programa. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000.
Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Olha, uma grande satisfação. Nós, a partir de agora, vamos conversar com o nosso amigo Cláudio Fischer. E, sem dúvida nenhuma, o homem que tem um trabalho muito importante, a produção de mudas de plantas, de árvores frutíferas e muito mais. Como vai, senhor? Vai bem, doutor? Muito bem. Tudo tranquilo? E o senhor? Está bem? Tudo bem, graças a Deus. Está bem. E para nós, uma satisfação a sua presença aí para falar um pouquinho com referência à Frutiplan, né? Sim. Que é a sua empresa. Prazer, o convite. Fico muito contente. E sempre é bom retornar a casa, né? Muito obrigado. Faz um tempinho. Faz um tempinho aí, mas estamos de volta. Não tem dúvida. Agora vamos ver se a gente consegue um espaço aí. Sim. Para em seguidinho o senhor vir aí para ter mais tempo para nós conversar, tá? Com certeza. Mas hoje, por exemplo, como é que o senhor está em termos de informações de produtos e plantios e aquele sucesso da sua empresa, né? Está indo bem, senhor. Principalmente, assim, é um ano muito bom para frutas de caroço. Em geral, quem conseguiu ter produção teve um valor melhor para a comercialização das frutas, né? Pêssego, ameixa, de modo geral, principalmente em natura, né? Teve uma valorização do produto, que é bom para o produtor. E nisso aí a gente acaba refletindo para nós a procura por mudas, né? Perfeito. O pessoal se reestimula a plantar e renovar, trocar cultivares por cultivares mais novas, com mais qualidade para prateleira, para o consumidor também, né? É importante justamente a sua empresa, porque o senhor distribui, logicamente, mudas para vários lugares, não só em Pelotas, em outros lugares, né? Sim, várias regiões. Várias regiões. Dá para dizer que todas as regiões que produzem pêssego hoje no Brasil nós atendemos. Perfeito. Né? E claro que cada região tem a sua peculiaridade de clima que vai determinar qual cultivar melhor se adequa, né? E também tem algumas questões assim, há regiões que preferem mais pêssego de polpa amarela, outros preferem mais de polpa branca. Então tem umas certas particularidades que acabam influindo na escolha. Uma coisa que me falaram há muito tempo atrás, que o pêssego não era em qualquer lugar que produzia. Hoje já não tem tanto isso aí, né? É muito cultural, né? Porque clima, há uma faixa enorme do território do Brasil que é possível produzir pêssego, né? Hoje nós temos experiências até em Brasília, para o senhor ter ideia, em Goiás, e já começando a dar resultado. Lugares... Um pouco com clima cerrado, praticamente sem frio, e algumas experiências interessantes. E colhendo em épocas diferentes, que também é mais interessante ainda, né? Acaba não concorrendo com a produção aqui do Sul. Exatamente. Né? Mas... E produz bem? Produziu relativamente bem. A grande dificuldade é a brotação das plantas, né? Porque como não há frio, tem que se induzir com produtos para que estimule a brotação. E aí já tem que ser um produtor mais técnico, né? E de mais conhecimento e mais dedicação. Né? Então acaba tendo um resultado proporcional ao cuidado. Não tem dúvida. Né? Se cuidar muito bem e ter todos os cuidados necessários, ele vai produzir mais. Vai produzir mais. Ao contrário, será um pouco menos. Né? Exatamente. Mas também é como tudo na vida. Né? Com certeza. Quem não cuida do seu pedacinho não... Exatamente. É complicado. Mas assim, de modo geral, Soriano, assim, temos produtores com resultados muito bons, né? Em relação à produção, qualidade, produções aí acima de 40 toneladas por hectare,
Isso é um resultado muito... Até mais, tem casos específicos de maior quantidade de colheita. 40 toneladas? Sim, e no caso temos clientes já que já atingiram 60. Só que, claro, aí é um ano daqueles que dá tudo certo, né? O clima ajuda, o manejo adequado, né? Parte de uma boa muda, um bom manejo, boa condução, bons traços culturais, né? E acaba atingindo isso aí. Mas a média, de modo geral, fica entre 25 a 30 toneladas por hectare. Perfeito. Em produção de fruta para fruta in natura, né? E para a fábrica? E para a indústria também pode-se atingir essas quantidades, né? Aí, uma das coisas que, ainda mais esse ano e nos últimos anos, vem se mostrando que é extremamente necessária a irrigação, né? Nós já temos vários produtores aqui em Pelotas que irrigam, né? Aí está... E aí é o divisor de águas, porque até o produtor que não tem irrigação irá colher, mas irá colher uma fruta sem qualidade. E sem qualidade, nem a indústria consegue fazer milagre, né? Exatamente. Porque se o produto vier pequeno, fora de calibre, não tem como fazer ele ficar ideal, né? Então, assim, para quem trabalha em natura, atualmente a implantação de irrigação tem sido um crescente muito grande. E também já avisando uma outra situação, que nesse ano tivemos inverno ano passado, digamos, né? Foi muito rigoroso, com formação de geadas, né? Porque não cai, ela se forma, né? Tem que falar isso aí, né? Pô, caiu geada. Não caiu, ela se formou, né? Formou geada. Formou geada. E acaba, às vezes, comprometendo toda a produção de um ano, né? E aí, nesses sistemas de irrigação, já tem alguns que prevêem fazer uma microaspersão aérea, e aí acaba cobrindo as flores ou os frutos, dependendo do estágio que a planta está, e forma um bulbo de gelo na volta. E como o gelo para se formar é zero, e para a temperatura tem que ser menor ainda que zero para queimar aquela flor, aquele fruto internamente, acaba protegendo e salvando a produção. E temos vários exemplos de produtores que hoje estão usando esse artifício para produzir fruta precoce em lugar frio. E aí ele acaba colhendo quando ninguém colhe. É verdade. E aí acaba faturando o dobro. Sem dúvida, né? Fatura o dobro, mas também o custo é mais alto. O custo é mais alto, com certeza. Mas é uma alternativa, só que há demanda de grande reservação de água, porque se estima que se usa em torno de 200 mil litros de água por dia. E tu vai usar, no mínimo, no inverno, aí 3, 4, 5 dias. Já pensou. Então o volume de água que tem que se ter é muito grande. É uma opção, mas é uma opção que tem que ser muito bem pensada. Exatamente. Porque se não tiver muita água, acaba comprometendo. Ou for um inverno muito longo, de vários eventos de geada, acaba faltando água. E aí falta água para irrigar no verão. É verdade. Aí chega no verão, não tem nada. Não tem nada. Aí complica. Também tem isso aí. Então tem os dois lados, né? Há a possibilidade de fazer investimentos, de ter uma maior produção, maior produtividade. Mas, em geral, esse ano o produtor que vendeu para o mercado in natura foi muito bem. Mesmo. Muito bem. É interessante, isso aí é muito interessante, os tratos culturais e a ciência que tem que ter os responsáveis, né? Com certeza. E o produtor cada vez está... Ele já é um ótimo profissional, né? Mas, às vezes, o clima acaba interferindo muito, né? Complicando a vida do cara, né? Me diga uma coisa, com referência a transporte para longe, como é que o senhor manda, por exemplo? Nós mandamos para todas as regiões do Brasil, né? Ou via transportadora, ou nós temos caminhão próprio também, fizemos entregas. E em alguns casos, né, vou dar um exemplo, às vezes mandamos algum material para Roraima ou Amazonas, aí acaba se optando pela via aérea. Claro, são volumes pequenos, não são grandes, né? Mas é uma opção
porque às vezes o tempo de viagem acaba comprometendo a qualidade do produto. Exatamente, né? Sem dúvida nenhuma. É bem possível que isso aconteça em alguns casos. Acontece bastante, é bem comum. Como é que é o problema para Minas Gerais? Minas Gerais está se destacando bastante. Bastante, né? Principalmente na parte de pequenos frutos, né? Amora, framboesa, mirtilo está começando um pouco também, mas amora, assim, hoje tem um município que nós fornecemos para um projeto governamental lá da prefeitura, e hoje é um dos 10 maiores produtores de amora do Brasil. E em crescente. Né? Município de Minas. Município de Machado. Na região próxima, entre Varginha e Poços de Caldas. Perfeito. E é uma região de café, senhor Ariano, que aqui seria equivalente à nossa do Pêssego, pequenos produtores, café e gado de leite. E tem alguns casos, alguns produtores, esse projeto começou em 2017, e esse ano, se eu não me engano, já foram colhidos quase 250 toneladas de amora, só de amora, por exemplo. Barbaridade. E como eles estão numa região muito próxima aos grandes mercados consumidores, tem uma facilidade grande de comercialização e obtenção de bons preços. Né? Para você ter ideia, em média, girou em torno de R$15 o quilo da amora preta na região. É um produto que tu produz aí 15, 20 toneladas por hectare, os produtores estão contentes. E o mirtilo? Mirtilo está começando mais devagar, porque o mirtilo tem algumas características para ele se implantar bem, para a planta se desenvolver bem. Principalmente porque o sistema radicular é fino, são raízes finas. Vou fazer um exemplo bem popular, equivalente a um bombril. São raízes finas, muito finas e superficiais, e então não tolera solo pesado. O mirtilo. Então tem que ser um solo mais fofo, mais aerado. Então a recomendação básica, primeira, o pH tem que ficar numa faixa de 4,5 a 5,5. Ele só se desenvolve bem em faixa de solo mais ácido. E a condição física do solo. E aí então o que se faz para se melhorar esse solo? Se coloca uma serragem podre, algum resto vegetal em decomposição, folhas podres, etc., mas em volume, para que você faça aquela leito de plantio que fique numa condição de aeração daquele solo. E depois a terceira coisa seria irrigação, que é uma planta que também exige irrigação, porque senão, na época da colheita, tem um estudo, até um evento que teve na Embrapa anos atrás, uma pesquisadora do exterior falou que o consumo de uma planta adulta de mirtilo em plena colheita em torno de 11 litros por dia de água. É bastante. É água. É água. Mas aí, por gotejamento e tal, você consegue fazer isso aí, né? E hoje a gente assinou, esse ano passado, assinamos um contrato de cooperação técnica com a Embrapa. Além das nossas cultivares, nós também estamos testando as novas seleções. Então, nós estamos testando seleções de mirtilo, de amora, e temos uma coleção que também não é o caso do trabalho da Embrapa, mas coleção de framboesa. Framboesa é outra cultura que está crescendo bastante. E é bom, né? Muito boa. Porém, muito difícil se encontrar no mercado aqui em Pelotas pela sua perecibilidade. É um fruto que nem a amora, você colhe, o pedúnculo vem, o miolo vem com fruto, na framboesa não, ele fica na planta. Então já tem que ter toda uma cadeia de frio para que essa fruta chegue a contento para o consumidor. A vida de prateleira é muito menor. É diferente. Né? É diferente. Mas aí, por essa característica, o que acontece? A gente conseguiu, hoje tem produtores que estão ganhando a faixa de R$23 a R$28 o quilo vendendo congelado. A produtividade é bem menor que a amora, mas compensa pelo valor da venda do fruto. Perfeito. Meu amigo, eu quero aproveitar a oportunidade de oferecer uma revista do Grupo Cultivares de Publicação Ilimitada, nosso amigo, os nossos amigos ali, o nosso amigo Peter, o Peter, e também, é lógico, o nosso amigo, puxa vida, é o Charles Ricardo Ecker, que é o
camarada que está fazendo um trabalho muito bonito nessa revista, uma revista de qualidade. Eu quero aproveitar e agradecer ao senhor. Muito obrigado. E gosto de máquinas aqui, até aqui é bom para ler isso aqui. E quero aproveitar e falar para o senhor que nós estamos aí à disposição. Se o senhor quiser vir semana que vem, para nós é um prazer. Sim. Porque nós não tivemos tempo de conversar um pouco mais. E Sim. esse papo me agrada bastante. Com certeza. Eu gostaria de vir aqui a próxima vez, falando em nome do Conder, que vamos ter uma reunião em 14 de abril, Perfeito. Tá? Referente ao tema estiagem. E vamos trazer bastante gente para discutir o assunto e acredito que vai ser bem produtivo. 14 de abril. 14 de abril. Tá certo. Meu amigo, eu quero lhe agradecer e desejar muito sucesso e, desculpe, o espaço foi muito pequeno porque houve algo aí que não estava previsto, mas acontece. Um grande abraço. O bom que estamos aí participando e trabalhando pelo nosso meio rural. Muito obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço. Birinha, vamos com os apoios cultural para encerrar o programa. Eu quero agradecer imensamente os nossos telespectadores, os nossos apoiadores e aquelas pessoas que nos prestigiam. O nosso agradecimento e um forte abraço a todos vocês.